Ok, começamos a gravação. Vou me apresentar de novo para quem for assistir a primeira aula, saiba com quem ela está falando. Então, pessoal, eu sou o Gustavo. Para quem não me conhece, todo mundo me chama de Tavinho na igreja, tá? Então, quando vocês falarem, o Tavinho, sou eu, sou essa carinha aqui, tá? Tô me recuperando de um gripão essa semana, então se a minha voz parecer fanha, é porque ela tá um pouquinho fanha. Sim, tudo bem? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela e vamos começar. Ok. Todo mundo enxerga? Mandei um joinha aí para eu ver. Legal. Show de bola. Está aparecendo o slide. Perfeito. Pessoal, antes da gente começar, de fato, mergulhar nessa primeira pergunta do livro, alguns avisos e algumas informações importantes, tudo bem? Primeiro, bom, para quem não sabe, esse é o livro Catecismo Nova Cidade. Se alguém ainda não tem o livro ou não sabia, esse é o livro, tá? Catecismo Nova Cidade, do Timothy Keller. A gente está vendendo lá na BC Store, todo final de culto, tá? Pode ser adquirido também na livraria que vocês quiserem, pela Amazon. Para quem tem Kindle, ele está de graça no Kindle Unlimited, tá? Então, vocês podem pegar ele de graça lá para quem tem Kindle, beleza? Informações importantes, vai ser sempre gravado, então, pô, Tavinho, não consegui participar não vou conseguir na semana que vem. Não tem problema, vai ficar gravado. Amanhã eu vou mandar esse link para vocês, tá? Então vocês sempre vão conseguir acompanhar isso depois, então vocês podem ficar tranquilos. Não consegue acompanhar na segunda-feira? Não tem problema. Vai ser sempre na segunda-feira às 20 horas. No máximo 1 hora, tá? Nunca vou querer passar de 1 hora. Vão ser 52 encontros, cada encontro vai ser baseado em um capítulo do livro. Quem já leu, percebeu que os capítulos são bem curtinhos, né? 2 páginas, então é super fácil de ler. A ideia é que vocês façam o devocional no livro ao longo da semana, pensem, meditem sobre isso. Façam em família, façam em comunidade, façam sozinhos também, se preferirem. A ideia é essa, então. A gente vai começar hoje, já na pergunta 1. Deixa eu ver se faltou alguma outra informação. Vai ficar gravado? Sim, ao longo da semana, amanhã, eu já vou enviar um material extra para vocês, um devocional extra, com alguns vídeos extras também, mas tudo falando sobre o assunto do capítulo da semana, tá? Isso para vocês ao longo da semana poderem, alguns textos bíblicos para vocês lerem, para vocês meditarem, para vocês orarem, pensarem sobre isso. Então, toda terça-feira eu envio para vocês um PDF completo, com todas as informações, um resumão do que foi dito e um devocional extra, beleza? Ok, tendo dito isso, então vamos começar. Já estamos com 180 pessoas aqui. Hoje a gente entra direto na pergunta 1, que é: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? O livro ele já começa com uma pergunta assim super fácil de ser respondida, né? Basicamente, qual que é o sentido da vida? E antes da gente falar diretamente sobre essa pergunta, eu queria trazer uma motivação para vocês. Como essa é a nossa primeira reunião, queria dizer o porquê que a gente está fazendo isso, né? Vocês devem ter percebido que a Brasa Church ela está crescendo muito, tem crescido muito rápido. Isso, assim, glória a Deus por isso. Cada domingo nós temos mais pessoas aceitando Jesus, mais gente se convertendo, mais gente engajada, mais gente entrando, participando, e isso é muito legal. Mas a gente entende que para dar os próximos passos como igreja, a gente precisa lançar um fundamento para que todo mundo fale a mesma língua, para que todo mundo tenha as mesmas raízes fundamentadas na palavra de Deus. Então a ideia é a gente como igreja fazer a leitura desse livro juntos, para que todo mundo compreenda os fundamentos da fé de uma maneira igual, tudo bem? Então,
Trouxe 2 textos para vocês, o primeiro está em Gálatas 4:19, para quem quiser anotar, pode fazer suas anotações. Se surgirem dúvidas, lembrem no final, eu vou deixar um espaço para questionamentos, para perguntas, então fiquem tranquilos. Gálatas 4:19, espera aí, deixa eu tomar uma aguinha. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Então, esse sentimento expressado pelo apóstolo Paulo é justamente o sentimento que nós temos como igreja, de que Cristo seja formado na vida de cada um que chama a Brasa Church de casa. Inclusive isso na minha vida, na vida de todo mundo que está escutando, na vida dos líderes. A ideia é que a gente vá crescendo em maturidade e conhecimento de Deus, então por isso a gente está trazendo esse livro para vocês. E também é importante falar isso para vocês, que Deus ele tem um plano na vida de cada um, e Ele quer utilizar cada um de vocês da melhor forma possível. Mas para isso, a gente precisa estar equipado, a gente precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Então, é justamente esse é o ponto que a gente quer trazer aqui. Por isso esse texto de 1 Pedro 2,5 fala o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, quem está construindo a igreja é o Senhor, mas nós somos os tijolinhos que Ele está colocando um em cima do outro. Para isso a gente precisa estar preparado para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Amém? Tudo bem até aqui? Ok, tendo feito essa longa introdução, vamos mergulhar de cabeça na primeira pergunta do livro. Se vocês quiserem, se tiverem com o livro aí, quiserem abrir, dar uma olhadinha, não tem problema, vocês podem acompanhar, tá? A primeira pergunta do livro é essa: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? E a resposta é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu acho que não sei para quem já leu o livro, e eu sei que tem alguns ansiosos que já mataram o livro inteiro, já leram o livro todo, tá? Não tem problema. Mas é sempre bom dar uma repescada, dar uma lida no capítulo, porque ele é um livro mais devocional. Ou seja, ele é para ser ruminado, mastigado, assim, aos poucos, e entendendo ele ao longo das semanas, tá? Para a gente conseguir responder essa pergunta, eu separei ela em 3 pontos, tá? O primeiro deles, eu acho que é o mais importante, que é a gente definir quando a gente está falando de esperança, esperança de uma perspectiva cristã. O que a gente quer dizer com isso? E antes da gente definir o que é uma esperança de um ponto de vista cristão, eu acho que é importante a gente definir o que não é uma perspectiva cristã acerca da esperança, tá? E aí eu joguei no Google, se vocês jogarem no Google, digitarem o que é esperança, uma das respostas que vai aparecer é essa que eu coloquei aqui para vocês nesse slide. Esperança é um substantivo feminino que indica o ato de esperar alguma coisa. Pode ser também um sinônimo de confiança. Ter esperança é acreditar que uma coisa muito desejada vai acontecer. A esperança pode ser fundamentada ou realística ou baseada em alguma utopia, algo que dificilmente será alcançado. Essa definição de esperança, se a gente for parar para pensar, o que ela está querendo dizer para a gente? Que a esperança ela é muito mais voltada para um pensamento positivo. Então, ter esperança é ter pensamento positivo. Eu atraio coisas boas porque eu penso coisas boas e então eu tenho a esperança de que essas coisas vão acontecer. Isso aqui, essa definição passou para a gente. Mas será que essa é a definição cristã? É ter esperança é simplesmente ter um pensamento positivo? É simplesmente eu desejar ou atrair coisas boas com o meu pensamento? Não, isso na realidade não tem nada a ver com a definição cristã de esperança, tá? Mas isso é uma coisa, ou seja, a esperança, então, não é pensamento positivo, não é atrair coisas boas para nós, isso não é esperança de um ponto de vista cristão. E um outro ponto legal, que fala que a esperança ela pode ser baseada numa utopia. O que é uma utopia?
Uma utopia é uma coisa que a gente sabe que é praticamente impossível de acontecer. E a definição que eu joguei no Google tá falando que a esperança, então, ela pode ser baseada numa utopia. Ou seja, que ela pode. Eu acho que eu fui mutado aqui. Ok. Fui remutado. Tudo bem. Alguém, por algum motivo, me mutou. Não tem problema. Tá. Então, uma possível definição de esperança, uma definição errada, é que a esperança é baseada numa coisa utópica, numa coisa que a gente não sabe se vai acontecer, é praticamente impossível de acontecer. E é o que a gente diz que é uma esperança cega. A esperança cristã não é de forma alguma ela é cega. Ela é muito bem fundamentada. Eu quero mostrar isso para vocês depois. E o terceiro ponto, uma terceira possível definição errada de, de esperança é, é uma que fica muito clara no mito da caixa de Pandora, no mito grego da caixa de Pandora. Tá, como assim, Tavinha? Tá falando de mitologia grega, eu achei que a gente ia estudar a Bíblia. Calma, calma, eu vou fazer o meu ponto, fiquem comigo. Para quem não lembra, acho que todo mundo está familiarizado com essa história da caixa de Pandora, tá? Para quem não lembra, eu vou fazer um resumão aqui. Os homens, na mitologia grega, os homens eles pegam o fogo lá dos deuses, e aí os deuses, como uma forma de punir a humanidade, eles falam, eles criam então uma mulher, que é chamada de Pandora. O nome Pandora significa aquela que tem todos os dons. E aí ela recebe um dom de cada uma das divindades diferentes, e de Zeus, ela recebe uma caixa. Aí da onde surge a caixa de Pandora. Só que Zeus fala para ela que essa caixa ela contém todos os males da humanidade. Então ele fala: não abra essa caixa, você não pode abrir essa caixa. Parece é curioso, mas tem um pouco de semelhança com a história de Eva no Jardim do Éden, né? Se a gente for forçar um pouco a nossa cabeça, lembra um pouquinho isso. Só que Pandora, extremamente curiosa, ela fala: não, cara, quer saber? Eu vou abrir essa caixa aqui só para ver o que acontece. Ela abre a caixa e aí ela libera todos os males da humanidade na Terra. Só que aí ela vê a burrada que ela fez, ela vai e fecha a caixa. Então ela acaba deixando dentro da caixa a esperança, que era a última coisa a ser liberada. E aí a gente fala, pô, a esperança ficou dentro da caixa. Então agora os seres humanos não vão ter mais esperança, porque a esperança é uma coisa boa. Mas se a gente for parar para pensar, essa não é a melhor forma de interpretar essa história aqui. Tem um cara, um filósofo chamado Nietzsche, alguns já devem ter ouvido falar dele, que ele é um filósofo existencialista muito famoso, é um dos pais da filosofia existencialista, que quando ele interpreta essa história, ele fala o seguinte, fala, não, olha só, a esperança, ela não é uma coisa boa. Por que ela não é uma coisa boa? Porque ela estava dentro da caixa de Pandora, e era a caixa que continha todos os males. E ele fala que então os deuses, eles só criaram a esperança para que fosse uma esperança cega. As pessoas ficassem sofrendo todas aquelas coisas que estavam dentro da caixa, guerra, morte, fome, mas ainda numa esperança cega, ou seja, eles iam aguentar sofrer cada vez mais, mas uma esperança que ela não tem fundamento nenhum. Então, para muitos, essa ideia do existencialismo, de que a esperança ela é uma coisa negativa, ela é praticamente um veneno para o homem, ela foi depois recontada por outros filósofos. Inclusive, eu coloquei essa frase aqui para vocês, da Simone de Beauvoir. Ela fala o seguinte: é horrível assistir à agonia de uma esperança. Então, uma ideia errada, uma ideia sobre esperança que não é cristã, é de que a esperança é uma coisa negativa, de que a esperança é um veneno para o ser humano. Mas tá, Tavinho, tu falou de mitologia grega, caixa de Pandora, falou de filosofia existencialista. Tá, mas na prática, como é que isso se apresenta pra gente? Na prática, no dia a dia. Vou falar para vocês. Para quem é crente há mais tempo,
e tá trabalhando, às vezes tá no emprego e passou por uma situação difícil, sabe como as pessoas se incomodam com a esperança que um cristão tem na dificuldade. Tem algumas pessoas que, olha, tu tá passando por uma situação muito difícil, às vezes tu tá com um familiar enfermo, às vezes para sair de uma situação só um milagre de Deus. Todas as outras possibilidades já se esgotaram, mas nós permanecemos com a nossa esperança em Deus, de que Deus pode fazer um milagre, de que Deus ele pode, de alguma forma, transformar aquela situação. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive, mas muitas pessoas ficam sinceramente incomodadas com essa situação. Falam assim: como pode alguém ter esperança em um Deus irreal, muitos ateus, uma coisa vazia, sendo que todos os médicos já falaram que não tem mais solução, que nesse caso não tem mais o que fazer, agora é realmente só um milagre. Essa esperança cristã muitas vezes incomoda uma pessoa. Mas por que incomoda as pessoas? Conforme a gente vai Conforme as pessoas vão se afastando de Deus, vão se afastando da ideia de Deus, é consequência que a gente vá se afastando da esperança. É é nítido, assim, conforme a gente vai desistindo da ideia de que Deus existe, de que há um Deus infinito em amor, a próxima consequência é a gente abandonar todas as esperanças, porque Deus é a nossa esperança. Deus é a última fonte de esperança possível para um cristão, é o próprio Deus. Então, se a gente abandona essa ideia, a gente está abandonando, por fim, a esperança. E isso é, basicamente, a ideia da filosofia existencialista que eu trouxe para vocês. É abandonar a ideia de Deus. Se eu abandono a ideia de Deus, aí, filho, acabou, não tem mais esperança, não. Porque se não tem Deus, não existe solução. Não tem por que eu confiar que as coisas podem mudar de situação, podem mudar de cara. Tudo bem até aqui? Estão comigo? Ok. Agora que eu defini quais são concepções erradas da fé cristã, agora vamos definir o que a Bíblia tem a dizer sobre a fé, tá? Como é a esperança de um cristão? Romanos 8, 24 e 25 fala o seguinte: pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, então a gente aguarda pacientemente. O que Paulo está querendo falar para nós aqui? Bom, duas coisas importantes. A primeira delas é que a fé cristã, a nossa esperança, a esperança em Deus, ela é uma coisa que a gente não enxerga, ou seja, a gente não consegue ver, a gente não consegue tocar, e muitas vezes a gente não consegue provar. Mas isso quer dizer que ela é irreal, que ela não existe, e que ela é baseada numa utopia, uma coisa que a gente não tem fundamento nenhum? Claro que não. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa esperança, ela é baseada numa coisa que Cristo já fez por nós. Quando Jesus, ele decide entregar sua vida por amor a nós, para nos resgatar do pecado, para nos resgatar de um afastamento de Deus e para nos convidar à família de Deus, nós sabemos que então que a nossa esperança está baseada nisso, numa coisa que já foi feita, mas que é invisível, num Deus invisível. Então a nossa esperança, ela é baseada na fidelidade de Deus, num Deus que já se provou ser fiel para nós. Como que ele se provou ser fiel para nós? Ele foi fiel entregando o próprio filho dele por amor a nós, na cruz. E esse aqui é o fundamento central da nossa esperança. Então, exatamente por isso que Paulo fala, pois nessa esperança fomos salvos. Ou seja, não é uma esperança, como eu falei anteriormente, utópica, uma esperança que não tem fundamento nenhum. E não é uma esperança ruim. Ter esperança para um cristão não é um veneno, não é uma coisa ruim. Por quê? Porque a nossa salvação depende da esperança. Nós só somos salvos por conta da esperança que nós temos. E uma coisa que já foi feita,
mas uma promessa que Jesus fez para nós de algo futuro, de uma coisa que ainda vai acontecer. Tudo bem? Romanos 14, 7 e 8 diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. E esse é o texto, se vocês já leram, vocês sabem que esse é o texto base para esse capítulo do livro, né? E ele traz para a gente uma ideia, eu até coloquei o quadro do filho pródigo aí para vocês, mas ele traz a base sólida da nossa esperança no Senhor, que é que nós pertencemos de corpo e alma completamente a Deus. A partir do momento que nós iniciamos uma jornada com Jesus, a gente inicia uma caminhada com Jesus, nós fazemos parte da família de Deus, a gente tem a certeza, temos a certeza de que não importa a circunstância, seja ela ruim, seja ela boa, não importa a doença muitas vezes que venha, uma situação financeira, nós sabemos que a nossa esperança não está baseada simplesmente em coisas aqui da terra, em situações aqui da terra, mas que nós pertencemos eternamente ao Senhor. Amém? Tudo bem até aqui? E é por isso, exatamente por isso, que eu acho que o C.S. Lewis ele escreve essa frase que ela é super clichê, assim. Eu acho que muitos já devem ter lido essa frase, ter escutado essa frase em algum momento. Ela diz o seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Porque se a esperança que se tem fosse apenas nessa vida, não houvesse nada além, nem um sonho para sonhar, que esperança mais perdida. Então, se a nossa esperança cristã ela é baseada simplesmente em pensamento positivo, eu vou atrair que coisas boas vão acontecer comigo. Se ela é uma coisa, também não é um veneno, não é uma coisa negativa, mas ela é baseada em uma promessa eterna de Deus para nós, então a nossa esperança ela é muito mais consolidada e muito mais sólida, porque ela não é baseada em coisas passageiras. Amém? Tudo bem até aqui? Ok, Tavinho, entendi esperança de uma perspectiva cristã. Agora o ponto é que ao a gente receber essa esperança em Cristo e a gente fundamentar a nossa esperança em Jesus, naquilo que ele fez por nós, isso consequentemente vai gerar impactos na nossa vida. Porque a nossa esperança em vida, ela tem um alvo. Vou explicar isso para vocês. Para quem já teve filho pequeno, eu não tenho filho pequeno, mas eu já fui criança, tá? Sabe que tem uma fase da vida da gente quando a gente é criança, que a gente fica assim às vezes muito fascinado com um personagem de desenho animado. Eu acho que hoje em dia, eu não sei o que as crianças estão vendo, aquele do cachorro policial, o Supercão, não é Supercão. Ah, Patrulha Canina, lembrei, Patrulha Canina. É isso, agora a criançada só vê Patrulha Canina e é tudo Patrulha Canina, tem fantasia, tem brinquedo. Eles gastam todas as brincadeiras do Patrulha Canina, eles querem ser os personagens do Patrulha Canina. Na minha época, quando eu era criança, eu tinha lá meus 6, 7 anos de idade, eram os Power Rangers, a febre era os Power Rangers, tá? Power Rangers. Pra quem não sabe quem é mais velho, eu fui até pesquisei no Google isso, Power Rangers é tipo o Jaspion, tá? Que é um desenho mais antigo, é parecido com o Jaspion. O Jaspion é uma cópia barata dos Power Rangers, tá? Como é que funcionavam os Power Rangers? Eles eram separados por cores, tinha lá o vermelho ele é o líder sempre, obviamente, porque o vermelho é sempre o melhor. Tinha o azul era sempre o mais fraco, que sempre apanhava, era sempre o azul, o mais fraco. Né? Vocês veem a coincidência até nos desenhos dessas coisas. Tinha várias cores. Tinha lá o verde, tinha amarelo, tinha rosa. E eu lembro de uma época que eu estava tão
eu era tão fascinado nesse desenho que eu queria, de todas as formas, ser o Power Ranger vermelho. Aí, no meu dia a dia, eu usava os jargões que ele falava, até tinha fantasia, aí andava de bicicleta, achava que estava andando lá num dos carros deles lá, e era incrível, assim. E aí a minha família olhava e achava super engraçadinho, né? A gente olhava, ah, ali tá querendo ser o Power Rangers. Eu falava, ah, é hora de morfar. Usava todas as frases lá. E, mas quando eu paro para pensar nisso, eh, como as crianças elas têm esse desejo de, às vezes, querer ser parecido com um personagem de um desenho que elas estão assistindo, eu acho muito mais, nós temos que ter o desejo de sermos parecidos com Jesus. Tá, Jesus ele não é um personagem de um desenho animado, ele não é um conto, ele é o próprio autor da história, que decide então entrar na história, fazer parte dela. E ele entra de uma forma tão incrível na história, que ele muda completamente a história, para sempre. Hoje a gente separa a história entre antes e depois de Cristo. Esse é o poder que a história do evangelho tem. E quando Jesus ele entra na história, ele se entrega completamente e ele nos convida a fazer parte da família de Deus. O desejo dele é que a gente vá entregando as áreas da nossa vida, cada área da nossa vida a gente vá colocando debaixo da soberania de Cristo. Que a gente vá entregando as áreas da nossa vida ao Senhor, para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. E acho que todos já devem ter passado por essa experiência, mas quando a gente se converte, a gente tem um encontro com Jesus, a gente começa a perceber com o passar do tempo que tem algumas coisinhas na nossa vida, algumas áreas que a gente sabe que precisa ser mudada, que precisa ser transformada. Ninguém falou nada pra gente. Ninguém falou, não veio um pastor e deu uma palavra e falou, ó, você precisa mudar isso. A gente entende o nosso coração, é o Espírito Santo trabalhando na gente, dizendo, olha só, essa área aqui, às vezes é a área financeira, às vezes é a área de relacionamento, a gente precisa colocar nas mãos de Deus, a gente precisa entregar isso para Cristo, para que Ele faça a vontade dEle. Eu acho, e aí entra, vocês estavam lendo, para quem leu o livro, entra essa frase de Calvino, logo o primeiro comentário que eu coloquei aqui para vocês, que eu achei sensacional, que resume muito bem. Ele fala o seguinte: somos de Deus, assim que todas as áreas da nossa vida lutem por Ele como nosso único alvo legítimo. Ó, quanto esse homem tem proveito se, ao aprender que não pertence a si mesmo, retire o domínio e o governo de sua própria razão para entregá-los totalmente a Deus. Ou seja, o que Calvino está querendo falar aqui para a gente? Que quando a gente se depara com o amor de Deus, e aquilo que Deus representa para nós, o amor de Cristo por nós, é inevitável, que até a forma como a gente pensa, a forma como a gente enxerga o mundo, precisa ser entregue para Cristo. A gente precisa mudar, inclusive a forma como a gente pensa, como a gente enxerga as outras pessoas. Isso é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas essa ação, ela é baseada no quê? Por que ela começa na nossa vida? Por conta da esperança que a gente deposita no Senhor. E aí, Santo Agostinho diz o seguinte, a frase que eu coloquei aqui para vocês. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem é a mudá-las. Isso é basicamente a ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente recebe a esperança que é fundamentada em Jesus, automaticamente a gente percebe, como eu falei, eu preciso mudar algumas coisas. E aí o Espírito Santo vai nos capacitando e nos dando coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado. E a gente ter a nossa esperança muito bem consolidada e fundamentada em Jesus, naturalmente vai ter impactos na nossa vida hoje, aqui e agora.
E é esse ato de nós termos tanta esperança e fé no Senhor, que faz com que a gente mude, que faz com que a gente se entregue, que faz com que a gente tenha cada vez mais desejo de buscar o Senhor, que faz com que a gente tenha cada vez mais vontade de ser santificado, de passar por mudanças na nossa vida. Porque se não fosse a esperança, então, como, como o C.S. Lewis fala na frase que eu botei para vocês antes, se não é eterno, é eternamente inútil. Se não for a ação do Espírito Santo em nós para uma esperança eterna, então não adiantaria de nada. Amém? Mas, e além disso, o último ponto que eu quero fazer agora, e aí já, como o Maurício fala, já poderia entrar o tecladinho agora aqui. Vamos fazer o apelo no final. A esperança em Jesus não é uma esperança que tem implicações somente na nossa vida, mas inclusive na morte, ou seja, na eternidade. Romanos 8,38 fala o seguinte para a gente: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente muitas vezes pode achar que ca- passar, começar a caminhar com Deus, passar a caminhar com Deus, depositar a nossa esperança em Deus, é seria o mesmo ato que a gente se jogar num mar revolto, sem esperança, sem confiança nenhuma, numa coisa vazia, numa coisa que a gente não sabe que vai acontecer, numa esperança cega. Só que a verdade é que depositar a nossa fé, a nossa esperança em Jesus é justamente o contrário. É saber descansar e repousar nas mãos de um Deus que nos ama tanto que nem mesmo a morte é capaz de nos silenciar no final. Nem mesmo a morte tem a última palavra sobre a vida de um cristão. Porque a gente sabe que no momento em que a gente partir e descansar, nós estamos descansando no Senhor. O Senhor vai nos receber, o Senhor nos acolhe. Isso para mim é, é para mim é a maior esperança que a gente pode ter. Essa semana, infelizmente, um, um irmão do meu grupo, do meu BC grupo, ele perdeu um familiar, estava internado, ficou internado um pouco mais de uma semana, foi bem grave, assim, e a gente estava orando, a gente estava intercedendo, todo mundo estava orando, não era só o meu grupo, outras pessoas estavam orando também, e a gente estava crendo, não, o Senhor pode fazer, Deus ele, Deus ele é o Deus do impossível, ele pode curar, ele pode restaurar completamente. Mas não foi a vontade de Deus. Agora, a minha esperança, eu, ele estava comentando, eu perguntei para ele, falei, pô, o teu irmão, esse teu parente, ele é cristão? Ele é salvo? Ele falou, não, pô, ele é cristão, sim, ele é salvo. Eu falei, ah, cara, então a gente vai encontrar ele na glória de novo. A gente vai se reencontrar um dia. E essa esperança, quando depositada em Jesus, ela, o cristão, ele faz com que o cristão ele tenha uma percepção acerca da morte diferente. Ela não se, ela é triste, ela dói, o luto é sofrido, mas a gente sabe que não é o fim, que a morte não é o final, porque o Senhor nos ama tanto que nem a morte, como Paulo fala em Romanos 8,38, nem a morte é capaz de nos separar do amor de Deus. Amém? Eu queria fazer uma oração, tendo dito tudo isso, tá? Queria fazer uma oração. Jesus, te agradeço, Pai, em primeiro lugar, por cada uma das pessoas que estão aqui. Quero te agradecer pela vida de cada um, Senhor, que tu trouxe, que tu atraiu com o teu amor. Eu te peço, Senhor, que tu,
Espírito Santo, que tu coloque no nosso coração justamente esse desejo de entregar toda a nossa vida a ti, Senhor. Se há alguma área da nossa vida, Pai, que nós ainda não depositamos nas tuas mãos, que nós ainda não entregamos a ti, eu te peço, Espírito Santo, para que agora tu mostre para cada um qual é essa área, o que que a gente ainda precisa entregar para ti, Senhor. Às vezes a forma de enxergar o mundo, às vezes os nossos relacionamentos, às vezes a nossa vida financeira, o nosso trabalho. Te peço, Senhor, tu é o nosso maior tesouro, Pai. E a tua palavra fala que não há nada nessa terra que possa nos separar do teu amor. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que tu possa gerar no nosso coração essa certeza de que não há nenhum bem mais precioso, nada aqui na terra pode nos dar algum bem maior do que o de fazer parte da tua família, Senhor, do que o de te conhecer e te conhecer cada vez mais profundamente. Tu não é um Deus que quer só ser estudado, só estudar teologia. Tu é um Deus que quer ser conhecido e tu fala também que tu é galardoador daqueles que te buscam, Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo, no nosso coração nessa noite, eh, essa certeza possa ser firmada, enraizada, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pessoal, vou parar de compartilhar aqui. Eh, Gente, como eu falei para vocês, a ideia é sempre fazer muito curtinho, tá? Então, eu queria abrir para dúvidas, para perguntas agora, e depois no finalzinho, eu queria mostrar uma ferramenta para vocês, uma coisa que eu vou estar compartilhando com vocês também, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, por favor, clica ali nas reações e bota ali em raise hand, levantar a mão ali, e aí eu vai aparecer aqui para mim, e aí eu vou autorizar para vocês abrirem o microfone de vocês, tá? Mas também, se vocês não quiserem falar, estão com vergonha, não tem problema também. Podem digitar aqui no próprio chat, tá? Que daí eu vou, que daí eu vou ver a pergunta de vocês também, se vocês não quiserem falar, tá? Então, vou dar 10 minutos para dúvidas, ou se tiver alguma dúvida ou questionamento. Se não tiver, se está todo mundo assim, pegaram a ideia, se está todo mundo, ou se estão envergonhados, também não tem problema. Deixa eu ver. Uhum. Vai ficar gravada a aula, para quem está perguntando, vai ficar gravada, tá? Assim que terminar aqui, eu vou subir para um link no YouTube, e aí amanhã já está disponível para vocês, tá, pessoal? Acho que ninguém levantou a mão. Perfeito, não tem problema. Pessoal, duas coisas antes de eu despedir vocês, para vocês curtirem a noite de vocês e descansarem, tá? Primeira delas, lembrando, para a semana que vem, já na segunda-feira, mesmo horário, 20 horas, pergunta número 2, quem é Deus? Deem uma lida nela antes, meditem sobre. É uma pergunta bem difícil também. Hoje é uma pergunta mais devocional, mas a pergunta da semana que vem, a gente vai entrar um pouquinho mais em conceitos assim da teologia, daquilo que a gente crê, por que que a gente crê. Então, dúvidas, se surgirem, anotem, tá? E mandem para mim. Vocês têm o meu contato no WhatsApp também, podem me mandar lá, se ficarem envergonhados, não tem problema. Eu vou eu vou liberar o grupo do Whats também hoje, vou deixar ele algumas horas liberado para caso vocês queiram fazer comentários, falar alguma coisa, depois eu fecho, porque de novo, são 400 e poucas pessoas, então senão fica muita gente falando, tá? Quem é Deus na semana que vem? Muito bom. A última coisa que eu quero mostrar para vocês é uma ferramenta, eu só vou mostrar hoje, tá? Como hoje é a nossa aula de introdução, queria mostrar tudo que a gente vai utilizar. Deixa eu compartilhar com vocês uma ferramenta bem legal, tá?
mandei aqui, mandei aqui no chat, tá? E eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui, perfeito, legal. Vocês estão enxergando já a minha tela? Quem tá, dá um joinha. Ok, legal. Pessoal, para quem trabalha assim em empresa ou é dono de negócio, talvez conheça uma ferramenta chamada SharePoint, que é uma ferramenta do Windows. Isso aqui não é o SharePoint, tá? Mas ele é a cara de um SharePoint. É muito parecido com o SharePoint. O que é esse cara aqui? Se chama Notion. Eu já compartilhei o link com vocês. O link também está no WhatsApp e está na descrição do grupo. Aqui, vocês vão ver que a pergunta 1 já está pronta. Vai ficar salvo toda a informação, tudo que foi dito, o texto base. E eu também coloquei para vocês um devocional aqui para vocês fazerem na semana, para vocês darem uma lida. Então, vai ter um texto. E também sempre material extra, vídeo, às vezes podcast, tudo que for pertinente eu vou colocar aqui. Isso, vocês podem ficar tranquilos que eu sempre vou compartilhar com vocês um PDF, como eu disse, na terça-feira, com toda essa informação. Mas vamos supor, por exemplo, que a gente está lá na pergunta 10 já. Aí, pô, eu queria lembrar de um vídeo que estava na pergunta 1, mas eu não consigo achar o material. Vocês vão entrar aqui nesse site que eu compartilhei com vocês, o Notion, e vocês vão vir aqui, ó, na pergunta 1, vão abrir ela, vão olhar tudo que estava lá. Conforme a gente for fazendo cada semana, cada pergunta, sempre vai ter uma atualização aqui, um conteúdo novo. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Hoje foi uma introdução para a gente se conhecer, assim, bater um papo. Bater um papo não, né? Porque só eu falei aqui, vocês só me escutaram. E para vocês me conhecerem e também saberem qual que vai ser a pegada da coisa. Nunca, nunca, nunca vamos passar de 1 hora. Nunca vamos passar de 1 hora, tá? Geralmente vai ser eu que vou trazer o estudo para vocês, mas também outros líderes da Brasa Church vão fazer parte, vão participar, vão trazer algumas das perguntas para vocês também. Tá, pessoal? Era isso. Eu espero que vocês tenham sido abençoados de alguma forma, que isso tenha feito vocês pensarem de uma maneira diferente sobre a esperança e que tenha botado uma pulguinha atrás da orelha de vocês também, sobre essa ideia de, será que eu já entreguei toda a minha vida ao Senhor? Todas as áreas da minha vida? Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês, uma excelente semana e um restinho de segunda-feira para vocês. Boa noite, tá? Deus abençoe. Estamos encerrados.